Sejam bem-vindos hoje ao Inclusão 360, um podcast que amplia o nosso olhar sobre a inclusão, desenvolvimento humano e neurodivergência. Aqui a gente conversa com profissionais e pessoas que estão transformando a realidade da inclusão aqui no Brasil. Vamos conversar um pouco sobre um tema essencial, que é o papel da psicopedagogia nas terapias e no desenvolvimento das pessoas autistas. Nossa convidada de hoje é a Marcele Barreto, pedagoga, psicopedagoga, com experiência como alfabetizadora, atendente terapêutica e hoje atuante em um centro de referência e reabilitação. Então, vamos conversar um pouquinho com a Marcele. Marcele, antes da técnica, eu queria conhecer um pouquinho da sua história. O que fez você escolher trabalhar com educação e desenvolvimento infantil? Pode se apresentar para a gente? Olha, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui com vocês, na Joint, falando um pouco da minha experiência, que tem mudado a história de pessoas, vidas, né? Então, sobre a escolha da minha apresentação, a escolha dessa formação toda, eu acho que a profissão não é a gente que escolhe, é a profissão que escolhe a gente. E foi exatamente assim que alfabetizar, fazer uma pedagogia, lá atrás tinha alguém que olhou para mim e falou: você é diferente, vou investir em você. E era uma patroa de coração e ela investiu na faculdade comigo, me ajudou a pagar, e ali eu fui gostando da área e foi um encontro humano, né? Um encontro de amor, de você querer cuidar de vidas. E lá atrás, como eu fiz a pedagogia, eu não tinha experiência com as questões emocionais, né? De clínica, né? Era mais voltado para a escolaridade da criança, tudo que era voltado para a escola. Então, esse tempo me amadureceu, me fez crescer e escolher essa profissão e aprofundar para o futuro, né? Para a gente estudar mais e ver o que a gente queria mais para frente, né? Mas foi um tempo de muita gratidão e de uma escolha certeira, que ela me escolheu. Você começou como alfabetizadora, correto? Isso. Como foi para você aprender a ensinar as crianças que cada uma aprende de um jeito diferente? Olha, o que acontece? Eu, antes de assumir uma turma como regente, professora, né, eu fui auxiliar de turma, então ali eu observava. Eu olhava os profissionais, as professoras, como elas trabalhavam, e eu ia colocando no bolso furado aquilo que eu não queria levar para mim e no bolso fechadinho aquilo que eu levaria para a minha profissão. Então, assim, aquilo me trouxe um bom significado, de forma que eu entendesse que cada criança ali ela tinha um tempo, cada criança aprende de uma forma singular, né? Então, isso me fez entender que existem metodologias a serem aplicadas para cada um de uma forma. E como há anos atrás, que foi quando eu comecei, toda essa questão de inclusão ainda não estava lá no ápice, não era algo que eu procurava muito. Então, eu focava ali na alfabetização e tentava pôr para mim que a escola ela trabalhava de uma forma muito tradicional, antigamente. Então, era usado métodos de apostilas e tudo mais. Então, a gente trabalhava dessa forma tradicional. E conforme o tempo foi passando, que foi vindo a tecnologia, uma nova forma de aprender para aquelas crianças. Então, isso foi me ensinando a trazer o adaptável para eles e entender que ali uma criança que estava sendo alfabetizada no início, tinha criança que em abril já estavam aprendendo a ler, mas tinham crianças que chegavam em outubro, a mãe já ficava naquela coisa de que, Marcele, o que está acontecendo? Não está dando. Angústia, né? Querendo que a criança desenvolva rápido. Exato, e como um virar de chave, a criança aprendia, assim. E, às vezes, até no segundo ano. Então, a gente percebe que existem comparações que não são boas de forma alguma. Já existiam diagnósticos ocultos naquela época, mas que as mães, com o tempo, e alerta de toda a escola, que a escola sempre foi muito antenada, vinha justificando o motivo daquele atraso no desenvolvimento, na aprendizagem, por que a criança aprendeu mais tarde, a outra mais cedo. Então, a gente trabalhava em uma equipe de inclusão, uma equipe de conversa e acolhimento para aqueles pais. Perfeito. Você falou sobre a singularidade, né, de cada criança.
E toda criança ela pode aprender, né? Correto. O problema é quando o sistema ele tenta encaixar todo mundo numa caixinha, né? Colocar todas as crianças da mesma forma. Em que momento você percebeu que algumas crianças precisavam de um olhar além da sala de aula? Eu percebi desse momento quando eu peguei uma criança nível de suporte 2, que era o meu docinho, e eu percebi que ele não poderia estar naquele meio ali por um determinado tempo. Ele precisava de um espaço diferente, ele precisava de um tempo diferente. E, para mim, aquele momento foi não só ensinando para ele, mas para mim foi um aprendizado, porque eu levava ele para uma sala, e essa escola tem auxiliar de turma, e ele ia para essa sala comigo e ficava num tempo de 15 minutos comigo fora da sala. Então, ali eu trazia estratégias, meios, de forma que ele conseguisse ser alfabetizado, ainda que fosse um TEA 2, que ele não parava, ele se movimentava o tempo todo de um lado para o outro. Então, eu trazia coisas muito lúdicas para ele, e ele aprendeu. Ele foi alfabetizado. Ele saiu lendo palavras simples, ele saiu com o objetivo que a mãe queria, né? E nós da escola também. Então, existe essa questão também de empatia, acolhimento e amor para poder aquilo acontecer, porque não é da noite para o dia. É um trabalho que precisa não só de mim como alfabetizadora, mas dos outros profissionais que estão na roda ali com aquela criança, né, em sala de aula, que é o professor de educação física, um professor de inglês, de robótica. Então, não é só nas clínicas particulares que precisa desse trabalho multidisciplinar, mas na escola também. É um tripé, né? Família, Exato. escola e Exato. a clínica, o trabalho da clínica, né? Então, Exato. a criança só realmente evolui quando tem esse apoio mútuo. Exato. E com ele não foi diferente, porque eu conversava muito com os outros professores dele e eu falava, tem que ser dessa forma. E ele tinha uma atendente terapêutica na sala com ele. Então, me dava todo o suporte necessário também. Mas foi tudo de forma, mesmo conteúdo, porém apresentado de uma forma diferente para ele. E isso muda tudo. Muda tudo. Ele teve alguma evolução? Muito, ele saiu lendo. Ele saiu lendo palavras básicas do primeiro ano, ou seja, no tempo da alfabetização. Sim. Que a gente sabe que a criança se alfabetiza com 6, 7 anos, né? Então, a gente sabe que uma criança autista, ela tem um pouco mais de dificuldade. Algumas vão aprender a ler com 13, 12, 15. Depende de cada criança. Ele não, ele saiu de lá com 7 anos alfabetizado. Então, isso para mim foi lindo, mágico, emocionante. Tanto que lá era uma escola que trabalhava com entrega das medalhas. E nessa entrega das medalhas teve muita emoção quando ele foi pegar sua medalha, que estava alfabetizado. Né? Ai, que Nossa, lindo. que lindo. Aproveitando essa parte que você falou, que ele teve atendente terapêutica, você também já foi uma, né? Sim, já trabalhei como atendente terapêutica e, assim, é uma coisa totalmente diferente da parte de alfabetização, né? Mas a área de atendente terapêutica, muitos confundem essa área, né? Por quê? Eles trazem uma atendente terapêutica para a sala de aula ou para casa, que a atendente terapêutica ela também pode atuar em casas, na casa do paciente. E aí os professores, às vezes os coordenadores, confundem o atendente terapêutico como um mediador, como um professor, um auxiliar na aprendizagem da criança, mas não é. O atendente terapêutico está ali para facilitar o caminho da criança até os fatores pedagógicos. Ou seja, eu vou trazer uma experiência. No plano terapêutico do meu paciente, quando eu trabalhei em 2024 como atendente terapêutica, tinha que ele deveria colocar roupa sozinho, porque ele já tinha 4 anos e ele estava se desenvolvendo. Então, eu criava uma estratégia, levava ele ao banheiro, abaixava a roupinha dele e eu incentivava aquele momento, que às vezes uma professora em sala de aula, com 20 e poucas crianças, como vai conseguir parar, ter esse tempo? Impossível. E ele ajudar. Ele também tinha um hábito, ele não conseguia parar na cadeira. Então, ele se movimentava. E aí, eu levei um elástico, aqueles elásticos de academia, botei no fundo da cadeira dele e ele ficava o tempo todo com o pezinho ali no elástico. Aquilo prendia ele ali na cadeira de forma que ele conseguia chegar ao nosso objetivo, que era se concentrar na aula. Então, eu criava meios como atendente terapêutico
porque a gente recebe um plano terapêutico da clínica. Então, cada terapeuta vai criando o seu meio. O que eu vou usar? Ele não fazia contato visual. Então, o que eu levava? Um óculos interativo. Ele olhava para mim. Aquilo brilhava. Cada vez era um óculos diferente. E aquilo brilhava. Bolinhas de sabão? Uma simples atividade. Bolinhas de sabão. Mas aquilo fazia ele olhar, fazer o contato visual e querer pegar as bolinhas. Ali eu estou trabalhando muitas funções com a criança. Então, o atendente terapêutico é isso. Ele vai levar para aquela criança a autonomia que muitas das vezes o professor, com tantas crianças em sala de aula, não consegue. Então, ele não ensina, mas ele tenta achar a individualização na criança para facilitar o aprendizado dela. Exatamente, até ele chegar à conclusão pedagógica, que é a metodologia da escola. Ah, Perfeito. entendi. E, aproveitando, qual você acha que é o estereótipo errado que a atendente terapêutico possui? Você diz que o que eles concluem que o atendente terapêutico é, que na verdade não é. Isso. É exatamente essa confusão de achar que o atendente terapêutico é um mediador, é um professor, e ele não é. Ele está ali para facilitar. E muitas escolas nem permitem a entrada do atendente terapêutico justamente por conta disso, de achar que vai estar ali dentro como espião. Exato, e realmente acontece, tá? Eu tive, assim, uma boa sorte, porque eu peguei uma escola maravilhosa que me acolheu e eu tinha livre acesso na escola para trabalhar, até num momento que ele tivesse agitado. Eu tinha uma salinha de colchões e ali a gente ia para aquela sala, ele relaxava, ele se tranquilizava, se regulava para depois a gente retornar para a sala de aula. Então, existe essa diferença. O mediador, ele vai focar na aprendizagem da criança ali, voltada para os deveres, o que a professora está passando. E o atendente terapêutico, ele vai te dar esse caminho, mas de forma lúdica e estruturada. E outra coisa que também pode ser usada para ajudar na socialização. Né? Exato. Porque ali é um universo muito grande de interações que a criança vai ter. Uhum. Então, o atendente terapêutico ele pode ser essa ponte, estimulando algumas interações com as outras crianças. Uhum. Até mesmo o compartilhamento de um biscoito. Uhum. Ele não compartilhava. A experiência que eu tive, ele no início não compartilhava. E aí eu comecei a levar coisas que ele gostava e aí eu iniciava dando para as outras crianças, para ele me avistar fazendo aquilo. E dava certo. Ele começou a querer compartilhar. Eu usava um crachazinho com uma carinha feliz e uma triste. E ali ele já entendia quando a minha carinha estava feliz. Meu emoji era um emoji. Estava feliz. Ele sabia que fez algo muito feliz que me agradou. Então, ele buscava sempre ganhar o emoji feliz, que era um crachá básico, mas de grande valia. E qual foi a maior transformação que você já viu nessa sua prática como atendente terapêutica? A maior transformação foi ver a evolução dele. Porque nesse tempo, foi pouco tempo de atendente terapêutica, mas foi um tempo de muito aprendizado. E foi ver a evolução, porque era uma criança que não se vestia e começou a vestir. Uma criança que não reconhecia muitas coisas, não socializava, socializou. Uma criança que tinha agitações quando tivesse sensibilidade auditiva e a gente criava uma estratégia para aquilo, ele venceu todos esses impedimentos que para ele era um mundo caindo, se tornou em uma coisa prática, fácil e agradável para ele. Ai, que lindo. E uma coisa que eu fico pensando é que muitas vezes a ansiedade dos pais também pode até atropelar o ritmo de aprendizagem da criança, né? Muito, muito. Porque eles acham que o resultado tem que ser imediato. E, às vezes, aquilo não vai acontecer no primeiro ano. Não vai. Tem criança que demora muito, muito tempo. E é o tempo dela. E a gente precisa respeitar esse tempo que a criança precisa. Porque sob pressão, você funciona, Gabriel? Não. Ninguém funciona sob pressão. Então, a gente querer apressar algo que existe um tempo para ser concluído não é bom. E a gente sabe que toda criança ela tem um tempo de desenvolvimento maior, que é até os 7 anos. Ela está em formação de caráter, personalidade. Então, para que eu vou apressar tudo isso? Uhum. E, às vezes, com 13 anos, eu tenho pacientes que, com 15 anos, estão aprendendo a letra A. E está tudo bem.
E tá tudo bem. E lá ela vai chegar, ela vai concluir. Eu deixo sempre claro o quê? Que a pressa ela é sempre inimiga da perfeição. Então, a gente tem que ir num tempinho de cada um, porque nós somos únicos. Então, cada um tem o seu tempo. Eu até ia perguntar, e acho que você já até adiantou a minha resposta, pergunta, que era justamente isso. Qual o maior problema que os pais podem trazer nessa intervenção? É essa busca excessiva de resultados imediatos. É exatamente isso. Eles querem para ontem algo que é um processo. E isso não acontece. Até a minha pediatra que me atendeu quando criança, ela me falou uma frase muito impactante para mim, que a terapia, e acredito que isso também possa se encaixar no atendimento terapêutico, não é algo que você vai comprar e, tipo, um produto. Ele é um investimento que você faz na criança. Você investe dinheiro, investe tempo, investe no material, na aprendizagem, para que ela se desenvolva, e o resultado você só vai ver daqui a meses ou anos aqui para frente. Mas esse resultado existe. Existe, como a regressão existe também. Se haver uma recusão dos pais, da família, essa criança vai regredir e de forma significativa. Então, por isso que é muito importante a família ela acompanhar essa criança lado a lado com as terapias, com a escola, para que ela possa progredir e haver resultados. Você já viu casos de regressão no trabalho? Sim, sim. Pais que fecham os olhos para a realidade, infelizmente, e alegam que é falta de tempo, que é falta de situações financeiras. E hoje nós temos aí muitas alternativas, né? Muitas alternativas para que haja uma evolução nessa criança que vai acabar sendo prejudicada se ela não tiver um acompanhamento adequado. Né? Perfeito. Muitas pessoas não entendem o que a psicopedagogia faz, qual é o papel da psicopedagogia. Então, explica um pouquinho para a gente qual é o papel da psicopedagogia no desenvolvimento das crianças autistas. Olha, a psicopedagogia ela vai muito além de um aprender a ler. Ela vai muito além disso. Ela traz a questão emocional, social, interativa para a vida da criança. Então, a gente não trabalha só letras dentro de um consultório. Não é sobre isso. A criança ela traz de casa emoções e muitas das vezes ela não está bem para aprender naquele dia. Então, primeiro a gente trabalha em cima daquilo, junto com uma equipe multidisciplinar, para que a gente venha achar o problema e depois trabalhar em cima disso. Porque quando a gente não está bem, a gente não aprende. Então, ela precisa estar regulada para que a gente possa aplicar jogos educativos, jogos de emoções para aquele momento que ela não está bem. Então, é tudo de forma lúdica para que ela venha aprender, se desenvolver de uma forma totalmente divertida, que aquilo não seja um peso. Porque a criança que vai para a escola e vê aquilo como um desespero, porque os professores vão lá, e não estou acusando os professores, porque a gente entende, eu já fui, mas joga conteúdo na cabeça daquela criança, um texto do quadro para copiar. Aquela criança vai chegar na terapia, o que ela vai querer com a EOU, com a ABCD? Não vai querer nada, porque aquilo foi um trauma para ela. Então, a gente transforma todo esse trauma, a psicopedagogia, numa forma que é leve, divertido, que é calmaria também. Então, tanto que a psicopedagogia, a criança, eu costumo, meu modo de trabalhar a criança precisa estar regulada para que a gente consiga desenvolver ali um projeto em cima dela, saber, através da anamnese, qual é a história de vida dela e trabalhar em cima daquilo, de forma divertida, como eu falei. Né? Então, antes de você ensinar a alfabetizar ou a ler, você tenta entender como é que a mente daquela criança funciona, né? Exato. Como aprende. É isso. Até porque se eu não conhecer a família, se eu não conhecer as suas dificuldades de aprendizado, a gente pede, né? Relatório escolar. A gente tem um tempo com a família que todos sabem que é a anamnese, se chama anamnese, que é o primeiro contato com a família. Então, dali, a gente já mapeia o nosso plano terapêutico com a criança para poder ir nos lugares certos, senão vai ficar muito vago e isso não é legal. Uma pergunta também que é bem comum, no caso, a psicopedagogia, ela é igual à alfabetização?
Não, porque a alfabetização em sala de aula é de uma forma. Ela cobra um meio tradicional, né? Livros, cadernos, escrita. Aqueles métodos da boquinha, método fônico. Exato. O que faz? Então, na psicopedagogia clínica, é totalmente da forma lúdica que eu apresentei na pergunta anterior. A gente faz aquele mundo ser de uma forma divertida, calma, tranquila. Mas aí é o que eu falei, entra na questão emocional também, E os social. interesses da criança E os também. interesses da criança, exato. Então, a gente vai com calma, sem pressa, porque um ano de escolaridade existe um tempo. Eu estou no primeiro ano, eu preciso ser alfabetizado. Na psicopedagogia, não, é no tempo dele. Entendeu? Então, assim, a gente apresenta o trabalho e a criança apresenta os resultados se tiver, sim, essa equipe toda por sua volta, né? Nenhuma abordagem sozinha vai dar conta da complexidade do desenvolvimento humano. E você estudou ABA também, né? Uhum. E como a psicopedagogia dialoga com essas outras terapias e esses outros métodos? Olha, eu costumo dizer que a psicopedagogia sozinha, ela pode até funcionar. Mas quando tem a equipe multi, totalmente diferente. Porque, por exemplo, quando eu percebo que um paciente meu está com dificuldade de aprendizagem, está chegando com certos palavreados na sala familiar e tudo mais, eu vou até quem? Eu vou até a psicóloga dele. Olha, o que está acontecendo? Ele abordou alguma coisa? O que nós juntas podemos fazer para que ele venha desenvolver na aprendizagem? Olha, Marcele, ele realmente está apresentando tal comportamento. Podemos ir por esse lado. Então, a equipe multidisciplinar faz toda a diferença, porque ela trabalha lá no comportamental, no emocional, e eu vou na aprendizagem aqui. Então, se não houver essa questão toda da equipe, um TO, um psicomotricista que vai trabalhar as questões motoras da criança, o TO que vai trabalhar as funções cognitivas, as funções de se vestir, de ter independência, tudo isso vai para a psicopedagogia também, porque é essa equipe de parceria que faz o sucesso acontecer. Né? E todos eles se complementam, né? Se complementam, exatamente. Porque, por exemplo, a criança ela pode tratar o emocional com a psicóloga, que muito afeta as crianças. Só que também a psicóloga tratando a parte emocional e o TO aplicando a parte motora e a psicopedagoga atuando na parte da aprendizagem, a criança tem uma tendência a evoluir bem mais rápido, né? E não Exato. adianta também a escola jogar um monte de conteúdo se a criança não consegue ficar sentada, né? Exato. E é o você que mais abordou. acontece, Flávia, é o que mais acontece. A gente cansa de fazer relatórios para pedir, quase implorar para a escola. Por favor, a criança precisa disso, disso e disso, desse método. Então, é difícil. É difícil, porque às vezes a gente não tem esse suporte da escola, né, de acolhimento e de estratégias para serem abordadas na escola. Então, às vezes a gente trabalha sozinho. E eu falo, aí a criança chega traumatizada, que não quer ir para a escola, tendo crises na escola, mas não vai a fundo. Por quê que ela está tendo crises na escola? Por quê? Sim, eu lembro, isso me fez recordar de uma vez, quando eu estava no 4º ano do ensino fundamental, que a professora passou um exercício simples, que era para a gente escrever no nosso caderno os números de 0 até 300. Ó, Eu lembro que eu fiquei muito em choque. Eu pensei, caraca, como é que eu vou fazer isso tudo? E até hoje eu lembro disso, adulto. Não quer dizer, foi algo que me deu um choque enorme. Porque imagina você fazer do 0, 1, 2, 3, 10, 20, 100. nossa. Foi algo muito assustador, sabe? E até hoje, como adulto, eu ainda acho que isso era algo muito Isso te inesperado. traumatizou muito. Então, e isso acontece até hoje, Gabriel. Acontece muito até hoje. Acontece. Isso é uma verdade. É. E aproveitando até sobre esse exercício que eu vi que a professora passou, eu vi que eu tinha uma certa, não dificuldade, mas eu tive até uma reação um pouco mais, como posso dizer, um pouco mais receosa comparado aos meus colegas na época. Principalmente que na época eu possuía um pouco mais de dificuldade, não era diagnosticado. Era diagnosticado, mas tinha sido recente, com TEA nível 2 de suporte.
Aproveitando nisso, o cérebro autista ele não é incapaz, né? Mas ele apenas funciona de outra forma. Correto? Correto. Eu concordo plenamente. Que ele não é diferente. Ele funciona de uma outra forma e cabe a nós entrar nessa forma. Cabe aos pais, aos profissionais que envolvem aquela criança e os profissionais da escola. E o cérebro autista, ele aprende de forma diferente ou ele precisa de novas estratégias? Estratégias, de fato. Porque não é que, às vezes, até de uma forma diferente, vamos ser sinceros, mas as estratégias são a chave da virada. Se você usar estratégias com uma criança autista, como eu falei, formas totalmente lúdicas e divertidas para aquela criança, a chave vira, as coisas acontecem. É só a gente ter paciência e exercer aquilo que a gente bem sabe, que é incluir e fazer com amor, né? Exato. Eu até cheguei a ver recentemente, quando eu fazia estágio na Ordem dos Advogados, um advogado que era professor de crianças atípicas e ele passava certos exercícios para elas, adaptados. Só que ele falava que ele sentia uma certa frustração porque ele via que as crianças, no caso, a criança autista nível 1 de suporte, ela tinha uma aprendizagem boa, uma aprendizagem forte, só que a escola limitava que ela possuísse um aprendizado um pouco inferior à média, mesmo ele tendo capacidades acima. No caso, a escola, por ele ser autista, a escola passava exercícios abaixo do esperado, justamente por achar que ele seria incapaz. Você já viu isso acontecer? Sim, já vi acontecer, sim. Porque acho que os profissionais colocam isso na cabeça de que ele é autista, ele aprende menos, mais lento, devagar. E não é isso. Você primeiro precisa conhecer a criança. E você conhecendo a criança, você consegue montar um plano de estudo para ela. Você consegue ver a criança. Tira um tempo, até porque a gente precisa do UPEI. É um plano educacional individualizado. Através do UPEI, a criança não vai entrar na escola em fevereiro, você vai formular o UPEI em fevereiro. Não existe isso. Você requer um tempo para você conhecer a criança e aí, depois que você conhece a criança, você formula aquele UPEI. E o UPEI... Desculpa te interromper, mas o ideal seria até que a criança já entrasse na escola com UPEI e que esse conhecimento fosse anterior a fevereiro, por exemplo. Usasse o mês de janeiro, que não tem aula. Olha a ideia. Né? Uhum. Para poder já, de repente, marcar algumas reuniões com a criança, uma anamnese com a família. De repente, já ir adiantando, porque quando chega em fevereiro, a criança entra na escola, já está tudo acontecendo. E Verdade. um mês depois já tem prova. E aí, como é que faz? Eu concordo com você. Os professores, se verem esse podcast, vão falar assim, eu não acredito que querem que a gente trabalhe em janeiro. Então, o PEI, por ele ser um plano, ele precisa ser pensado e repensado. E existem profissionais para formular. E muitas das vezes, o que eu percebi era que jogavam aquela criança na mão da professora, te vira. Isso. E não é assim. Só você tem que formular isso. Não, o PEI tem que vir de cada matéria. Você não tem que fazer um PEI de um professor de educação física. O que ele vai apresentar na educação física com aquela criança? Ele é individual. Então, requer, sim, um tempo para você conhecer a criança. Quem sabe, no futuro, a gente ter esse método que você aplicou, né? Porque a tendência é isso crescer e a gente ter mais conhecimento para ver o que é melhor para cada criança. Então, não é jogar no colo do professor isso. É sobre o professor ter um acolhimento também nesse momento, porque não é um autista que colocaram dentro da sala. Às vezes são 4, 5, e aqueles que não têm um diagnóstico ainda. E não é só autismo também. Tem a criança que tem TDAH, tem a criança que vai ter altas habilidades, tem outros transtornos também que vão precisar do PEI. Né? Exatamente. E aí existe essa questão da resistência da escola enquanto a isso, né? Então, é muito difícil fácil falar do professor e jogar tudo em cima dele. Quanto na prática dele é bem intenso e preocupante, porque muitos acabam se estagnando, porque é tanta pressão que quando chega em casa o professor quer. Vamos falar um pouquinho sobre a sua experiência no SER 4? Sim. Vamos lá. Sim. Para quem não conhece o SER 4, qual é a importância de um centro de referência como esse?
Olha, é muito importante, porque é um espaço multidisciplinar, então a gente consegue tratar de forma precoce cada criança. Então, existe uma diferença daqueles que começam já de forma tardia e aqueles que começam de forma precoce. Lá no Ser 4, a gente vê crianças de 2 aninhos, 1 aninho e pouco, já iniciando o seu acompanhamento terapêutico. Então, isso faz com que a criança já venha crescer já com uma autonomia diferenciada, porque os pais se alertaram antes, o profissional já entrou com a intervenção, é sucesso. Gabriel, olha você aí, Gabriel. Um quase advogado, né? Então, assim, o Ser 4 tem um trabalho lindo, lindo de inclusão, né? Que acolhe famílias e ensina princípios naquele lugar. E, acima de tudo, é um trabalho de parceria multidisciplinar brilhante. E isso é muito importante de forma precoce para cada criança. Maravilha. E o acesso para muitas famílias à terapia não é uma escolha, né? É uma luta. Na sua experiência, qual a maior demanda que você recebe hoje? A maior demanda lá no Ser 4, a gente está tendo muitos diagnósticos de DI, né? Deficiência intelectual e o transtorno do espectro autista também. Então, essa é a maior demanda de lá do Ser 4 e comigo como psicopedagoga. É a maior demanda de todas. E aí vem junto com essas comorbidades, né? Que tem um TDAH, como você falou, e tudo mais. Mas a maior demanda são crianças autistas para aquele lugar, né? Que existe toda aquela questão do acompanhamento multi para aquelas crianças, mas o que mais chega para nós é crianças autistas. Agora, responda em uma frase. A inclusão no Brasil hoje, é um avanço ou ainda está em fase de discurso? É um avanço. A tendência é evoluir. O diagnóstico precoce muda o futuro da criança? Demais. Terapia intensiva é sempre necessária? Não. Depende de cada criança, da necessidade. E o que você acha que falta hoje na educação inclusiva? Formação, procura por conhecimento, né? E uma mensagem para professores que estão recebendo um aluno autista pela primeira vez. Essa é boa, hein? Então, não é só sobre aplicar conteúdos, professores. É sobre entender, é sobre arquitetar, é sobre planejar o que será aplicado para aquela criança. Tenha calma, tenha amor, tenha empatia, porque são famílias que muitas das vezes vêm sem saber o que fazer e muitas das vezes o diagnóstico ele inicia na escola, né? Sim. Como um alerta de um professor. Então, tenha calma, que a tendência agora é a gente progredir para possíveis tecnologias futuras, né, que estão por vir para facilitar a vida do professor. Então, estude, porque a tecnologia está aí. E depois de toda a sua trajetória, Marcele, o que te faz continuar acreditando na inclusão? É acreditar que um laudo ele não define um ser, uma criança. Como eu vejo o Gabriel dessa forma, eu reafirmo em acreditar que é possível. O laudo não te define, porque você nasceu para vencer. Você é um escolhido desde o ventre da mãe, você já é um escolhido. Então, o que eu quero dizer com isso? Todos nós somos capazes, somos únicos. Então, se você acreditar e você ter força de vontade, é possível. Então, você pode ter uma família, ter uma faculdade de qualidade, você pode vencer. É só acreditar e estar rodeado daqueles que verdadeiramente se importam, que é a família, é aquela equipe que cerca aquela criança, né? Gostaria de mandar uma mensagem final para o nosso público? Continuem. Fale para cá, para essa câmera. Olha, continuem. O caminho ele pode parecer difícil, mas para aqueles que realmente se importam em querer ter uma evolução, tanto tecnológica para o nosso mundo autista, é possível. Você consegue. Não desista. Perfeito, Marcele. Muito obrigada. A gente quer agradecer, né, Gabriel? Sim, então, agradecer a sua presença, por ter compartilhado tanta informação conosco, por ter aceitado esse convite para vir aqui poder falar um pouco da sua história e de como poder auxiliar as crianças, tanto atípicas quanto que
não necessariamente possuem neurodivergência, mas que precisam desse apoio diferenciado. Olha, eu que agradeço. Muito obrigada.